Olá, sejam todos bem-vindos a esta aula inaugural do curso Leitura em Voz Alta. Hoje eu vou fazer uma espécie de mapa do terreno que nós vamos percorrer ao longo dessas aulas e dar uma ideia de como eu vou abordar os vários aspectos do problema de uma boa leitura em voz alta. Mas antes de tudo, eu vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece ainda e fazer um breve currículo da minha história. A questão da leitura e do teatro, mas mais da leitura, está presente na minha vida desde a infância. Eu gostava de ler em voz alta, eu também gostava de cantar, ou seja, o impulso, a vocação de ator, ela já apontou lá pelos meus 7, 8 anos. Eu já tinha vontade, eu não pensava em teatro diretamente, pensava mais em poesia, dizer poesia. Eu cheguei a tentar fazer poesia e também em cantar. Também era a época dos festivais da MPB. Havia um grande movimento de música popular no Brasil, que vinha já desde a Bossa Nova, né? Depois com o surgimento da Jovem Guarda e depois dos festivais Tropicália, as músicas de protesto, né? Em plena ditadura militar. Isto já me atraía, já me encantava. Aí, durante a adolescência e juventude, eu lia, sempre li muito. Eu gostava particularmente de poesia e de dramaturgia. E fui quase que organicamente me apaixonando e exercitando a leitura. Eu gostava de ler para amigos, para namoradas. Quem estivesse disposto a me ouvir, eu estava disposto a falar. E se estivesse disposto horas a me ouvir, eu não me cansava. Lia bastante, gostava muito de ler os poemas do Fernando Pessoa, particularmente. Eu tinha a obra completa da Aguilar e lia muito. Mas também gostava de ler contos, enfim, tudo que fosse de meu interesse, que pudesse, claro, gerar interesse no ouvinte e que tivesse qualidade literária, porque aos poucos eu fui adquirindo um certo senso da forma literária, da forma das palavras, por esse mesmo gosto de ouvir e de ler. Eu ouvia muita música também, e este é um dos pontos que eu considero fundamentais, uma intimidade com a música, especialmente com seu aspecto rítmico, com a sua forma temporal, não é? Para se chegar a ter uma boa leitura em voz alta. Depois, com 18 anos mais ou menos, eu comecei a fazer cursos de teatro. E em 1980, e portanto com 22 anos, eu entrei para o curso de teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ainda no primeiro ano, no segundo semestre, eu conheci a minha mestre em teatro, a Maria Helena Lopes, a quem eu devo tudo em termos de compreensão do trabalho do ator e da cena teatral, mas particularmente do trabalho do ator. Aí trabalhei tanto em sala de aula na universidade quanto no grupo teatro, ao qual eu pertenci durante 5 anos. Recebi assim vamos dizer, a fundamentação, os princípios básicos, mas também a prática básica do meu trabalho teatral até hoje. Eu desenvolvi isso num certo sentido, evidentemente, né? Mas tudo está assentado nessa raiz
que foi, se não plantada, cuidada e adubada pela Lena, como nós a chamamos. Muito bem, depois eu comecei a dar aula de teatro e o problema da voz especificamente sempre esteve unido ao problema do trabalho do ator como um todo. Então eu só fui pensar na voz não separada do corpo, porque como nós vamos ver, não é possível, a voz é um fato corporal. Tanto a voz enquanto aparelho de produção da voz, quanto o som. O som é corporal. E às vezes a gente esquece disso porque ele não é visível, né? Então nós tendemos a não esquecer, não a ignorar, mas a esquecer no nosso dia a dia a corporalidade do som. Isso é fatal para quem pretende ter uma boa leitura e, mais ainda, para quem pretende ter uma leitura expressiva ou um trabalho expressivo com a voz. Isto até 2014, 2015, início de 2015, quando meu amigo Arno Alcântara me propôs, me convidou a fazer o projeto Encontre Sua Própria Voz. Aí eu comecei a pensar mais particularmente numa metodologia e num exercício até pessoal com a voz falada e com a leitura de textos. Isso me levou também, mais ou menos nessa época já, acho que já tinha começado um pouco antes, a gravar textos. Sempre textos de grandes poetas ou grandes escritores, especialmente brasileiros, alguns portugueses, e uma outra tradução, mas sempre uma tradução assinada por um grande escritor. Gravar esses textos e colocar no meu canal no YouTube, que hoje tem mais de 1000 textos gravados, a grande maioria poemas, e que será um material de apoio para o nosso curso. Eu vou usar algumas gravações no curso propriamente dito, mas vou sugerir a vocês que escutem essas gravações e vou selecionar as que eu considero mais bem realizadas e também algumas que eu considero mal realizadas, para que vocês vejam também contra-exemplos de leitura. Bom, eu acho que isso basta para me apresentar. Eu tenho 61 anos, sou ator, sou professor de teatro na Universidade de Campinas, na Unicamp, e venho lecionando para atores. O meu foco de trabalho é a poética do ator, é a arte do ator, desde 87. Então já se vão 32 anos. Então, muito bem. Feita esta apresentação, vamos passar a expor basicamente o programa do nosso curso. Não detalhadamente, mas nos seus planos ou níveis ou campos e com um ou outro exemplo para que vocês já comecem a perceber por onde caminha este curso. E também com uma espécie de esboço ou de desenho do que é a nossa finalidade, né? Quer dizer, um pouco esboçar para você onde eu pretendo chegar e por quê, né? Então nós vamos tratar basicamente da condição física da fala, mas vamos passar rapidamente por isto, dando alguns exercícios
Porém, este tema particularmente eu explorei e desenvolvi bastante no curso Encontre Sua Própria Voz. Então eu não vou repetir o curso, não faz sentido. Então eu estou tomando por base que você já tem uma voz razoavelmente própria, não é? E não tem problemas sérios de articulação ou de colocação da voz. Apesar de, para você que acha que tem, não, eu tenho ainda algum problema nessas zonas, eu vou tratar alguns elementos básicos, alguns exercícios básicos que vão sanar problemas leves, especialmente em relação então à ressonância, à articulação, né, e à respiração. E vou dar um exercício também que eu já dei lá no Encontre Sua Própria Voz, de relaxamento muscular, porque muitas vezes na nossa cultura, na nossa civilização, a maioria das pessoas tem, especialmente já adultas, maduras, tensões musculares localizadas que se tornaram como que parte do seu próprio corpo. Isso dificulta a circulação da energia e tem ressonâncias, tem consequências na fala. Então nós vamos tratar disso. Também a própria condição energética ou de tônus muscular adequada para uma boa fala, para uma boa leitura em voz alta. Que eu estou tomando por princípio que essa leitura em voz alta é pública, apesar de servir tudo que a gente vai dizer para leituras com público reduzido, ou seja, para amigos, para sua família, para suas crianças. Né? Então, tudo que a gente vai tratar aqui é basicamente pensando numa leitura pública, como uma leitura de um recital de poemas, ou uma leitura na missa, ou uma leitura de um texto literário numa aula. Né? Muito bem. O segundo nível, ou segunda zona de tratamento, ainda é corporal, mas trata-se do som propriamente dito. A corporalidade do som. Né? O que eu vou chamar de objeto sonoro, muitas vezes, que é a palavra, mas que, quando a gente diz objeto sonoro, isto nos lembra que a palavra que o som é corporal. Né? E vamos tratar dos fonemas, e aí também eu vou dar um exercício para você, para uma maior consciência dos fonemas usados na língua portuguesa, e tanto vogais quanto as consoantes. E também vamos tratar da questão da forma mesmo da palavra, do objeto sonoro. De maneira que aos poucos, com o exercício, não vai ser algo que você vá conquistar no tempo em que eu vou produzir e postar esse curso. Isso vai necessitar um treinamento longo, né? Quer dizer, os efeitos você vai perceber em pouco tempo, mas você, ao mesmo tempo, vai perceber que o trabalho é árduo, longo. Não é árduo no sentido de exigir muitos exercícios. É árduo no sentido de ser perseverante e manter a sua atenção, a sua consciência alerta à voz, aos sons. Porque um dos princípios básicos sobre os quais a gente está trabalhando aqui é que só faz uma boa leitura em voz alta quem tem amor pelas palavras. E, mais ainda, intimidade com elas. Aliás, a gente só ama algo ou alguém
né? Na medida em que a gente vai tendo intimidade com esse algo, com esse alguém. Você vai conhecendo seus aspectos, vai percebendo suas belezas, suas dissonâncias também, suas tensões, etc. Então, ouvir vai ser muito fundamental neste curso. Eu sugiro que você ouça e veja também esses vídeos que estão no site, como vídeos introdutórios de preparação ao curso que eu publiquei nestas semanas anteriores ao curso, porque alguns dos aspectos que nós vamos aprofundar aqui estão colocados ali de maneira sintética e às vezes de maneira poética, como quando eu leio ou digo a frase da Julieta, o que é um nome, né? E lembrei disso até porque nós estamos tratando deste aspecto do curso, da questão da palavra, do objeto sonoro, do amor por ele, do cuidado por ele. Veja, se você tem cuidado com as palavras e amor por elas, você não as come, como a gente diz, você não tira um pedaço delas quando fala. Você as fala integralmente, você deixa que elas soem, porque elas são belas. Você não passa por cima delas, você não as atropela. Tudo bem, tem uma dimensão afetiva aí, sim, mas tem fundamentalmente uma direção da consciência sobre a valoração disto. Né? Amar a língua portuguesa. Minha pátria é minha língua, disse o poeta. Né? Muito bem, então depois de nós tratarmos da questão do objeto sonoro, nós vamos tratar do discurso, da frase, fundamentalmente. Né? Mas não do ponto de vista só gramatical. Aliás, vamos falar pouco da gramática. Vou só apontar isso e pedir para você rever esses elementos gramaticais básicos se você não lembra disto, porque todos nós estudamos isso um dia. Mas da frase enquanto do discurso, enquanto também um objeto sonoro complexo que se desenvolve no tempo, não é? Que só pode ser apreendido depois que ele é completado. Eu só percebo o sentido e o conteúdo, né, de uma frase quando ela termina no ponto final. Aí eu tenho um todo. Então, assim como a palavra é uma primeira unidade, aliás, a gente pode ir antes, o fonema é uma primeira unidade, a palavra é uma segunda unidade e a frase é uma terceira unidade. Né? Depois a gente pode desenvolver isso para um período, né, de frases, né, de orações, que também é uma unidade, para o parágrafo e assim por diante. Né? Mas isso aí são coisas que, assim, eu vou apontar de uma certa maneira e não vou aprofundar, porque, afinal de contas, não é um curso de gramática. Eu também estou subentendendo que você conhece os elementos básicos da gramática da nossa língua. E se você não os conhece, ou falta alguns, eu vou indicar uma ou outra gramática, mas qualquer boa gramática vai lhe dar esses elementos. Agora, um outro aspecto na frase, né, que é o seu andamento, por um lado, a sua velocidade, e, mais importante ainda, o ritmo interno dessa frase, quer dizer, como é que ela se organiza. E, claro, as variações que a sua própria estrutura nos sugere.
E aqui eu uso uma palavra que vai ser também a segunda, a primeira, o primeiro ponto que eu chamei a atenção é que o amor pela palavra, pelo som, a intimidade com ele é um dos pontos fundamentais que a gente tem que adquirir. O segundo ponto fundamental é a capacidade de você captar o sentido de um texto e traduzi-lo sem acrescentar coisas suas, exteriores ao texto. Dito de outra maneira e mais poética, deixar que o texto fale em você. Que o escritor, o poeta, fale em você. Claro que é uma maneira de dizer. Há um certo grau de interpretação, mas o texto, pela sua própria estrutura gramatical, sintática, e pelo seu conteúdo, ele já te sugere as maneiras de dizer. Então, ao contrário do que muitas vezes se faz quando se pensa em leitura de texto, nós não vamos olhar para o texto e nos perguntarmos: o que eu vou fazer com ele? Aqui eu vou carregar um pouco, aqui ele fala em guerra, então eu vou forçar. O que eu vou fazer com ele? Isso me lembra uma frase do diretor e ator de teatro Jacques Copeau, que dizia: quando eu pego uma peça de teatro para montar, quando eu leio um texto, eu não me pergunto o que eu vou fazer com ele, mas o que ele vai fazer comigo. É isto. Quando eu pego um texto, um poema, uma narrativa, em vez de me perguntar o que eu vou fazer com ela, que ideias eu vou ter, né? Vira um negócio mirabolante, vira espetáculo, circo, né? Feérico, mas o que ele me sugere, o que ele vai fazer comigo para que eu, ouvindo esse texto, eu possa transmiti-lo e, portanto, deixar que ele também faça alguma coisa, cause alguma coisa no ouvinte. Então, o leitor, como também o ator, é um intérprete. Não sei se você sabe, mas a palavra ator em grego é hipócrites, da onde vem hipócrita. E é óbvio porque se aplicou à hipocrisia, né, ao fingimento, esta palavra. Mas na origem ela designava o intérprete dos oráculos. Então, o ator, e no nosso caso o leitor, que é um ator, vamos dizer assim, num primeiro patamar, eu estou partindo desse princípio, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. O ator, o hipócrita, o hipócrites, ele é aquele que vê algo, recebe algo dos deuses, dos poetas, ou do próprio Deus, ou de uma inteligência qualquer, do escritor, que também é um inspirado, e recebe isto e interpreta, ou seja, serve de mediação para o seu público. Então, como eu digo para os meus atores, o público não vem ver você, ele vem ver a personagem, ou se for um espetáculo estilizado, sem personagens, um espetáculo de dança, por exemplo, formas afetivas, emoções. Não é que o público vai sentir as emoções que você, como artista,
configura, não as que você sente. Outro dia um amigo postou no Facebook uma frase, não exatamente literal, não exatamente fiel, porque as pessoas em geral citam essa frase do André Gide, deturpada, às vezes por interesses próprios mesmo, sem nem saber. Isso é um perigo. A gente faz isso com texto também. A gente quer dizer determinado conteúdo, quer passar determinada mensagem e deforma um pouco o texto para que ele diga não o que o escritor quis dizer, mas o que o intérprete está querendo dizer. Isso não se faz. Ou, se for feito, você faz honestamente. Você diz claramente que não diz explicando isso discursivamente, mas na sua obra, na configuração da própria obra, você mostra que não concorda com aquilo que o escritor está dizendo. Mas aí nós já estamos no nível de interpretação que para nós neste momento e no nosso curso não interessa. Eu falava da frase do André Gide, que a frase original não é com bons sentimentos que se faz boa literatura. As pessoas em geral interpretam, e acho que foi assim que esse reproduziu ou postou, com bons sentimentos é que se faz má literatura. Mas não é isso que ele disse. Ele disse, não é com bons sentimentos que se faz boa literatura. E ele está, de fato, visando pessoas que têm bons sentimentos e que acham que isto basta para fazer uma boa literatura. A arte está cheia disto. Eu conheço muita gente de teatro assim, que chamar gente de teatro até forçar um pouco a barra. É gente gente de teatro no sentido de que está no meio teatral, mas que não tem amor pelo teatro, no sentido de arduamente lutar contra seus defeitos que eu digo até mais físicos, né, de atuação e de compreensão, e psíquicos no sentido assim de deformações, e até das suas ignorâncias sobre dramaturgia, sobre a estrutura do ser humano, a alma humana, etc. Mas, enfim, eu conheço muita gente no meio teatral que também acredita nisso, faz obras fracas, medíocres, muitas vezes assim, muito ruins, mas acreditam que os seus bons sentimentos geram boas obras. Então, ficam como que deleitadas com isto, comprazem-se nos seus sentimentos, né? E assim acham que estão fazendo uma boa obra. Muitos de vocês já devem ter tido essa experiência de assistir um espetáculo de teatro. Eu prometo que eu não vou falar muito de teatro aqui, tá? Mas de assistir um espetáculo de teatro e no final os atores em cena estão no sétimo céu, felizes, chorando, abraçam-se, estão assim no sétimo céu. E a plateia, entediada, aplaude com aquela sensação assim, graças a Deus acabou, estou cheio de coisa para fazer, e isso não terminava nunca. Né? Eu vejo isso acontecer também no rito da missa, muitas vezes. Eu não vou entrar nisso aqui agora, aliás não é um tema deste curso, a música litúrgica, mas a leitura na missa é tema desse curso, porque é uma leitura em voz alta. E eu vou dedicar uma aula, as aulas mais curtas, que são sobre gêneros de leitura, para a leitura litúrgica, leitura na missa. Então,
hoje mesmo na missa, hoje é domingo, esta aula está sendo gravada. Hoje mesmo na missa, na leitura, a pessoa fazia pausas onde não havia pausas. Né? Às vezes colocava sentimentos, tentava sentir o texto, o que resulta numa leitura execrável. Mas tem bons sentimentos. Assim como na música. A música estava muito ruim também, o que é comum hoje em dia. A pessoa semitonando, quando a melodia já era ruinzinha. Ainda assim, o cantor semitonava, batia no violão, como se estivesse tocando um flamenco. E ele tem bons sentimentos, eu via, eu olhava para ele e disse, esse menino é um menino. Esse menino tem boa vontade, ele quer, tem boa vontade até um ponto. Que ponto é esse? O ponto do estudo, do conhecimento. Se você tem boa vontade, se você tem amor pela liturgia, se você tem amor a Deus, você quer dar o melhor para Ele. E, portanto, você tem que se perguntar, sim, se o que você está fazendo é o melhor. E tem que ouvir, se você não sabe, pergunte para quem sabe. Procure músicos excelentes, não músicos bons. Não, procure os melhores. E pergunte. Mas eu não vou desenvolver esse tema. Eu vou gravar um vídeo qualquer dia falando sobre a música litúrgica. E sobre a leitura na missa, eu vou gravar uma das aulas que são as mais curtas, de 20 minutos, sobre a leitura litúrgica. Voltando ao Gide, o Gide dizia, então, quando ele diz que não é com bons sentimentos que se faz boa literatura, ele também não está dizendo que é com maus sentimentos que se faz boa literatura. Ele está dizendo que boa literatura se faz com palavras, frases, sons, no caso grafados. Não é com bons sentimentos que se faz boa literatura. Se faz boa literatura com palavras. Muito bem. Então já estamos chegando na parte final, né, do curso e aqui do terreno que nós vamos atravessar, que nós vamos mapear de uma certa forma, porque não se trata de atravessar um terreno, mas de mapeá-lo e habitá-lo aos poucos, vivificá-lo, né? Deixar que a terra gere, frutifique, né? Que as sementes que eu vou lançar aqui para vocês nasçam, cresçam, floresçam. E isso é preciso cuidado, e esse cuidado é a sua aplicação aos exercícios que eu vou dar ao longo do tempo, porque esses exercícios, como eu vou insistir várias vezes, não adianta você fazer muito rápido, fazer todos agora em 2 semanas para já ter uma boa leitura em voz alta. Isso não vai funcionar. Você tem que ir fazendo no tempo que você sentir que é adequado à sua absorção desse material todo. Porque alguns exercícios, alguns são simples, como por exemplo, o famoso porque eu falo, famoso para mim e para quem me ouve, exercício do cano para ressonância, ou para a voz, são exercícios, vamos dizer assim, mecânicos, materiais. Mas o exercício de ouvir, o exercício de dizer frases de grandes escritores, isso é outro ponto básico aqui. Nós só vamos trabalhar com os mestres da língua. De ler e deixar que o som das palavras vá
nos, vamos dizer, mergulhando em nós, que nós nos vamos embebendo dos sons, não de uma forma embriagadora, mas absorvendo isso e fazendo isso tudo propriedade minha. Isso leva tempo e exige perseverança e, como eu disse antes, amor pelas palavras, amor pela leitura, no caso, seja ela qual for a leitura que você faça, né, que seja teu interesse ou teu ofício. E por fim, então, nós vamos chegar na leitura propriamente dita, trabalhando a capacidade de ler um texto, primeiro, que é um exercício quase de passagem, de ler um texto sem ênfases, quase sem melodia, mas respeitando rigorosamente. Rigorosamente não quer dizer limitadamente, no sentido assim de uma forma tacanha, né, ou mecânica, a pontuação, as formas, as indicações de ritmo que o escritor nos dá, né, para que aos poucos nós vamos percebendo o valor e o sentido dentro de um texto, da vírgula, do ponto e vírgula, da exclamação, das pausas. As pausas são fundamentais. A Clarice Lispector tem uma frase que diz: mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem com palavras as entrelinhas. E nós podemos dizer, parafraseando-a, mas já que se há de falar, que ao menos não se esmague com palavras ou com discursos mentais o silêncio, as pausas, o silêncio que deve envolver o texto de uma certa forma. O texto, ele brota do silêncio, a fala. A fala brota do silêncio. O que de uma certa forma nos lembra, e é uma analogia com a criação. No princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra era solidão e caos, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz. Ou seja, esse silêncio original, essa escuridão original, e a palavra, o verbo divino, que gera a luz. Então nós temos o som e a luz já, vamos dizer, como os elementos primordiais da criação. E aqui nós chegamos então à última fase, que é, nós vamos pegar alguns textos e eu vou lê-los como exemplo, alguns gêneros de textos. Então, uma narrativa, uma descrição, um poema épico, um poema lírico, poemas um pouco, nos poemas eu vou trabalhar com algumas distinções, um maior número, até porque são curtos, vou trabalhar com poemas curtos, e também porque a poesia, particularmente, nos ajuda a ter mais consciência da beleza, da forma sonora, porque o poeta é particularmente sensível e trabalha fundamentalmente com isto. O escritor em geral, mas o poeta em particular, né? E a poesia, portanto, ela sintetiza, ela corporifica, né,
praticamente todos os elementos que nós vamos tratar aqui. Então, de uma certa forma, ela é o lugar central para a nossa meditação e para o nosso alimento. Também vou falar um pouco sobre leitura de textos teatrais e sobre leituras de textos litúrgicos, particularmente alguma coisa de São Paulo, os textos que se lê na missa em geral, Isaías, certo? Então este é basicamente o terreno, a estrutura do nosso curso, os temas que nós vamos tratar e o ponto de vista sobre o qual a gente vai tratar. Volto aqui ao que eu dizia no início, que isso tudo é movido e pretende movê-los a um profundo amor e uma cada vez maior intimidade com a palavra falada e com a palavra escrita, mas a palavra escrita, de uma certa forma, exceto em alguns gêneros de poesia concreta, poesia gráfica, em geral, a palavra escrita ela é um registro, ela é um código da palavra falada. Muitas tribos, muitas civilizações, inclusive, existiram séculos sem a palavra escrita. Mas não se tem notícia de alguma civilização que não tenha tido a palavra falada. No princípio era o verbo e não a letra. A letra é, no princípio, uma tradução gráfica e muitas vezes simbólica, geralmente simbólica, do objeto e do som ou da palavra que designa aquele objeto. Muito bem, então, para finalizar hoje, deixa eu dar uma olhada quanto tempo a gente tem já, 43 minutos. Para finalizar hoje, eu vou ler um texto para que você tenha uma ideia dessa distinção que eu estou fazendo entre fazer uma leitura em voz alta e interpretar um texto. Eu vou ler um texto do Shakespeare, do Hamlet, que tem o tema da fala, o famoso conselho aos atores, e vou colocar também, junto com o texto, eu estou usando a tradução do Milor Fernandes, uma gravação que eu fiz há um tempo atrás desse texto, lá procurando interpretá-lo, quer dizer, ali quem está falando é o Hamlet, personagem. Não sou eu, Roberto Malé. E na leitura quem está falando é o Roberto Malé, dizendo, falando, lendo e traduzindo, Hipócrites, traduzindo o que o Hamlet diz. E que, num outro plano, o Shakespeare escreveu. Shakespeare era ator. A gente esquece disso. Mas Shakespeare era um grande ator também. E, portanto, esses conselhos são os conselhos de um grande ator. Eles não nos servem, todos eles, diretamente, porque este curso não é sobre interpretação nesse patamar de ator, interpretação teatral, ou mesmo o que a gente poderia chamar de uma leitura expressiva. Talvez, se lhes interessar, eu possa dar um curso complementar a este sobre leitura expressiva, mas é um outro patamar. Se você não tem este nível que eu estou expondo aqui, da leitura em voz alta, traduzindo a leitura que traduz, que deixa que o texto chegue na sua forma ao leitor, ao ouvinte, sem que eu, leitor, carregue o texto de expressão e de interpretação, esse nível aí você tem que dominar antes de ir para o nível expressivo. É como você ter
capacidade de fazer movimentos livres, fluidos, sem tensões, você ter um corpo sadio para poder depois dançar uma dança expressiva. Então, eu vou finalizar com esta dupla leitura, uma já feita e outra que eu vou fazer agora. Então, primeiro eu vou colocar o texto expressivo, quer dizer, Hamlet falando. Eu só peço uma coisa: falem essas falas como eu as pronunciei. Língua ágil, bem claro. Se é para berrar as palavras, como fazem tantos de nossos atores, eu chamo o pregoeiro público para dizer minhas frases. E nem cerrem o ar com a mão o tempo todo. Moderação em tudo. Pois mesmo na torrente, tempestade, eu diria até no torvelinho da paixão, é preciso conceber e exprimir sobriedade, o que engrandece a ação. Me dói na alma ouvir um desses latagões robustos de peruca enorme, estraçalhando uma paixão até fazê-la em trapos, arrebentando os tímpanos dos basbaques, que de modo geral só apreciam berros e pantomimas, sem qualquer sentido. A vontade de mandar açoitar esse indivíduo, mais tirânico do que Termagante, mais heróico do que Herodes. Evitem isso, por favor. Mas também nada de contenção exagerada. Teu discernimento deve te orientar. Ajusta o gesto à palavra ao gesto, com o cuidado de não perder a simplicidade natural, pois tudo que é forçado deturpa o intuito da representação, cuja finalidade em sua origem e agora era e é exibir um espelho à natureza, mostrar à virtude sua própria expressão, ao ridículo sua própria imagem, e a cada época e geração sua forma e efígie. Ora, se isso é exagerado ou então mal concluído, por mais que faça rir ao ignorante, só pode causar tédio ao exigente, cuja opinião deve pesar mais no teu conceito do que uma plateia inteira de patetas. Eu tenho visto atores, e elogiados até, e muito elogiados, que, para não usar termos profanos, eu diria que não têm nem voz nem jeito de cristãos, ou de pagãos, sequer de homens. Berram ou gaguejam de tal forma que eu fico pensando se não foram feitos, e mal feitos, por algum aprendiz da natureza. Tão abominável é a maneira com que imitam a humanidade. E agora eu vou ler o texto como quem, e é este o ponto fundamental para nós, e por isso eu estou finalizando com isto, você deve, a minha proposta neste curso é que você aprenda a ler como um leitor, e não como um personagem interno ao texto, e nem como um ator que fica manipulando como uma espécie de funâmbulo, de malabarista, mostrando o que ele sabe fazer com a voz. É muito comum isso aí. O Hamlet fala disso, né? Nesse texto que você acaba de ouvir. Então vamos lá. Esse trecho é do terceiro ato, segunda cena do Hamlet, do William Shakespeare, traduzido pelo Milor Fernandes. Diz Hamlet: eu só peço uma coisa, falem essas falas como eu as pronunciei, língua ágil, bem claro.
Se é para berrar as palavras, como fazem tantos de nossos atores, eu chamo o pregoeiro público para dizer minhas frases. E nem cerrem o ar com a mão o tempo todo. Moderação em tudo. Pois, mesmo na torrente, tempestade, eu diria até no torvelinho da paixão, é preciso conceber e exprimir sobriedade, o que engrandece a ação. Me dói na alma ouvir um desses latagões robustos, de peruca enorme, estraçalhando uma paixão até fazê-la em trapos, arrebentando os tímpanos dos basbaques, que, de modo geral, só apreciam berros e pantomimas, sem qualquer sentido. A vontade é mandar açoitar esse indivíduo, mais tirânico do que Termagante, mais heróico do que Herodes. Evitem isso, por favor. Mas também nada de contenção exagerada. Teu discernimento deve te orientar. Ajusta o gesto à palavra, a palavra ao gesto, com o cuidado de não perder a simplicidade natural. Pois tudo que é forçado deturpa o intuito da representação, cuja finalidade, em sua origem e agora, era e é exibir um espelho à natureza, mostrar à virtude sua própria expressão, ao ridículo sua própria imagem, e a cada época e geração sua forma e efígie. Ora, se isso é exagerado, ou então mal concluído, por mais que faça rir ao ignorante, só pode causar tédio ao exigente, cuja opinião deve pesar mais em teu conceito do que uma plateia inteira de patetas. Eu tenho visto atores, e elogiados até, e muito elogiados, que, para não usar termos profanos, eu diria que não têm nem voz, nem jeito de cristãos, ou de pagãos, sequer de homens. Berram ou gaguejam de tal forma que eu fico pensando se não foram feitos, e mal feitos, por algum aprendiz da natureza. Tão abominável é a maneira com que imitam a humanidade. Adiante, numa das aulas de leitura de dramaturgia, eu vou comentar esta minha leitura de agora. Não sei se numa aula de dramaturgia ou se mesmo numa aula mais de prosa, porque nós vamos ver as diferenças, as relações que numa leitura eu posso estabelecer entre este texto e o leitor, como que partilhando com ele a minha relação com o texto. Então vejam que não é uma leitura fria. Eu, às vezes, outro dia eu vi uma senhora comentando quando eu dizia que não pode ficar expressando as coisas no texto, porque isso carrega o texto de emoções e isso não é assim que se fala poeticamente. Não é assim que se fala um texto. Ela dizia, não, mas eu não acho que o texto deva ser lido de modo frio. Não, ele não deve ser lido de modo frio. Mas não é com sentimentos que se faz uma boa leitura, mas com objetos sonoros, com palavras. Então é isto. Terminamos aqui a nossa aula inaugural, espero que vocês tenham gostado. Eu vou responder, se quiserem fazer comentários, perguntas, coloquem aí, se eu não me engano nós estamos com um chat, e se não, vocês podem colocar na publicação que eu vou fazer desta aula no YouTube ou no Facebook, e eu responderei a vocês.
e para os que forem fazer o curso até a primeira aula.